Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aqui à nossa aula de Sistema de Utilidade e Energia. E hoje eu vou passar alguma coisa sobre caldeiras, tá bom? É uma introdução hoje, tá? Eu vou passar dois vídeos aqui, onde são dados fundamentos sobre tipos de caldeira e também alguns esquemas de funcionamento, né? Uma visão mais prática aí desses tipos de equipamentos. Lembrando que a gente viu bastante sobre controle de água de caldeira, né? E também especificações, né? Parâmetros de qualidade de água de caldeira. A gente falou, por exemplo, sobre condutividade, falou sobre dureza, pH, vários parâmetros, tá bom? Então deixa eu tocar aqui os dois vídeos e aí depois eu vou fazer uma breve explicação, um resuminho, tá? Olá pessoal, antes de iniciar a aula de hoje, eu queria falar do livro Operações de Caldeiras, um livro extraordinário, muito bom, muito acessível à linguagem, muito bem ilustrado, e eu considero importante, né, que o engenheiro tenha ele consigo, porque provavelmente você vai estar em alguma empresa que tenha caldeira, né? Um livro muito bem escrito pelos professores Manuel Henrique e Hércules Marcelo. Então, super recomendo. Livro acessível, na faixa de R$ 50, que você ainda compra dividido em 12 vezes. Não estou ganhando nada com isso. Estou indicando porque o livro é bom mesmo. Tipos de caldeira. Vocês vão ver que, em função de algumas características, nós podemos classificar ou dividir as caldeiras. Então, no primeiro momento, em verticais, aquelas que têm o seu eixo perpendicular, né, ao solo, ao chão, e horizontais, que têm seu eixo paralelo, né, ao chão. E elas são as mais comuns. Aqui uma caldeira vertical, observe que ela tem todos os equipamentos, né, da horizontal, como controlador, queimador, pressostato. Aqui é a caldeira horizontal, que é a mais comum. Nas caldeiras fogo tubular, que nós falamos na aula passada, né? Então, repetindo, o fogo, ou melhor dizendo, os gases em alta temperatura, passam por dentro do tubo, por isso fogo tubular. Elas são as mais comuns e empregadas em hospitais, lavanderia, indústria alimentícia, recalcitrador de pneu, etc. Né? As produzem vapor saturado. As caldeiras água tubular, observe aí em azul, ela passando por dentro do tubo. Elas trabalham a uma pressão mais elevada e são utilizadas para o vapor delas, né, para produzir movimento de eixo, por exemplo, em geração de eletricidade. Alguns parâmetros importantes com relação ao ponto de vista operacional. Então, na faixa de 500 a 5.000 kg por hora, as caldeiras fogo tubulares são as mais utilizadas, as mais comuns aí no mercado. E mais de 90% das caldeiras, né, são essas, fogo tubulares. A caldeira água tubular, pelo fato da água passar dentro da tubulação, exige um cuidado para que não forme incrustação e ocorra entupimento desses tubos. Agora, com relação à pressão, né, então é importante classificar o que é alto e o que é baixo. Né? Então, no caso de caldeiras, até 6,9 kg por centímetro quadrado é considerado baixa pressão, acima de 100 kg por centímetro quadrado é considerado alta pressão. Né? Então, essa tabelinha é uma referência para nós. A norma NR13, né, que rege tudo sobre caldeiras, ela está na página final dessa bibliografia que eu indiquei para vocês. De novo, recomendo a aquisição. E ela divide em categoria A, B e C em função da pressão. Né? Categoria A maior que 19, a categoria C menor que 5, E volume menor que 100 litros, e a B que não se enquadra em nenhum desses dois casos. Eu coloquei aqui uma tabelinha de conversão de pressão, porque no exercício referente a esta aula, eu peço para você converter essas unidades para vocês acostumarem e terem também noção de grandeza. No caso aí nós estamos mostrando para vocês uma atmosfera, né? Então é um bar, 100 kPa, 10 metros de coluna d'água, enfim. Depois vocês vão usar isso aí no exercício.
A capacidade de produção de vapor de uma caldeira depende basicamente de três fatores. Primeiro, o tamanho do cilindro dela, que é óbvio, né? Quanto maior o cilindro, mais água, mais vapor você pode produzir. Capacidade de alimentação de combustível. Então, se você tem uma vazão grande de combustível, ou se esse combustível for sólido, por exemplo, uma usina de álcool, você tem lá toneladas disponíveis de bagaço de cana para queimar. Então você teria uma grande capacidade de alimentação de combustível. E a capacidade da fornalha, né, em questão de tamanho e de eficiência para queimar esse combustível. Então vamos pegar lá. Você tem uma caldeira de grande volume, né, de cilindro, você tem combustível a toneladas para queimar, e a sua fornalha ela é grande, tem alta eficiência. Então a sua capacidade de produzir vapor vai ser grande também. O que é grande e pequeno em termos de capacidade de produção de vapor? Grande, na faixa de 3.000 quilos por hora. Gente, não é exato 3.000, né? Zero, não. É em torno de 3.000 e pequeno em torno de 300 quilogramas por hora. Os principais combustíveis de caldeira, dividindo em sólido, gasoso e líquido, né? Então, no sólido, madeira, borra de café, casca de cereais, bagaço de cana, enfim. Gasoso, você tem o GLP, o gás natural. Líquido, você tem óleo combustível, diesel e BPF. Esses são os mais comuns, os principais, ok? Grau de automatismo das caldeiras é muito grande. Isso é bom, isso favorece muito a segurança, né? Porque as decisões ali já são tomadas pelos sensores e os atuadores. Agora, a parte manual ainda feita é na partida da caldeira e na limpeza da lama do fundo. Por que limpeza de lama? Você já observou que na vela do filtro da sua casa acumula uma certa lama, vamos dizer assim? Então, na caldeira, a mesma coisa, né? Com o uso, isso vai acumulando, precisa ser limpado. Para indústrias que têm demanda de vapor variável, muito variável, você pode fazer uma ligação de caldeira em paralelo, né? Então não vai comprar uma caldeira que atenda ao pico de demanda, sendo que a maior parte do tempo ela vai estar com a demanda ociosa. Você pode utilizar duas caldeiras de menor capacidade e quando a sua fábrica, o seu processo exigir uma demanda maior, você parte a segunda caldeira, né? Isso visando aí economia de combustível, uso racional, eficiência no processo, enfim. Tipos de caldeira, nós falamos aí já várias vezes, né? Fogo tubular e água tubular, então aqui tem uma tabelinha diferenciando as duas, né? Fogo tubular, né? Ela trabalha com vapor saturado, que é uma temperatura mais baixa e normalmente para aquecimento. Água tubular, vapor superaquecido, temperatura mais alta, acionamento de eixos, por exemplo, eixo de turbina, né? Nas termoelétricas. O combustível das duas é o mesmo, né? Não há diferença se é fogo tubular ou água tubular. A capacidade de produção de vapor, sim, né? A fogo tubular de 100 a 500 kg por hora e a água tubular mais que 5.000 kg por hora. Pessoal, é isso aí por hoje. Um grande abraço e até a próxima aula. Olá, pessoal. Antes de iniciar, Eu vou colocar agora um outro vídeo que tem alguns desenhos das caldeiras e funcionamento, tá? Deixa eu só selecionar ele aqui. Bom, começando pelas caldeiras fogo-tubulares, que como o nome já diz, o fogo se dá dentro dos tubos como está mostrado aqui. Esse tipo de caldeira é mais indicada para a queima de combustíveis gasosos e líquidos, ou seja, que fluem bem através de tubos. Esses tubos normalmente estão imersos em um ambiente com água líquida, que troca calor, que recebe calor da combustão e muda de fase. Aqui um exemplo muito conhecido de uma caldeira fogo tubular, que é a Maria-Fumaça. Aqui nós vemos a chama, os gases de combustão sendo canalizados através do tubo e trocando calor com a água líquida do lado externo dos tubos, que seria essa região em azul escuro. A água muda de fase, se transforma em vapor saturado, que é o azul claro. Esse vapor saturado segue ainda para uma outra região de troca de calor, para se tornar superaquecido, que é a região em vermelho, e o vapor superaquecido vai então acionar o pistão,
que vai movimentar as rodas da caldeira. Já numa caldeira aquatubular se dá o oposto. A chama ocorre do lado externo aos tubos e a água flui dentro dos tubos. Esse tipo de caldeira é mais indicada para a queima de combustíveis sólidos, como bagaço de cana, carvão britado, cavacos de madeira e etc. Como o diagrama indica, os gases de combustão e a própria chama atravessam a tubulação e trocam calor com a água, que muda de fase de líquido para gasoso. Da mesma forma, o vapor saturado que se forma aqui em cima pode ser encaminhado para a região de troca de calor, para absorver um pouco mais de calor e se tornar superaquecido. Em seguida, ele segue para a aplicação. Esse tipo de caldeira geralmente é indicada para grandes instalações industriais, como está mostrado neste slide. Nesta região se dá a queima e a troca de calor, e eu quis destacar nesta figura o sistema de controle da qualidade dos gases que serão emitidos na chaminé. Então a gente tem aqui lavadores de gases, filtros e outros equipamentos que vão condicionar os gases de tal maneira que eles sejam emitidos dentro das normas de sanidade, em termos, por exemplo, da quantidade de óxidos de nitrogênio, quantidade de material particulado que é emitido. Aqui uma foto de uma caldeira, na verdade duas caldeiras, isso é na usina Bevap, no Vale do Paracatu, no norte de Minas, e nós vemos aqui o tamanho, né, da caldeira, o sistema de lavagem de gases e a chaminé. Aqui uma usina de cana, isso fica na cidade de Edéia, em Goiás. Aqui a caldeira, e eu coloquei essa figura para a gente seguir o processamento da biomassa. Então, a biomassa é cultivada no campo. Isso aqui é uma usina média para mais ou menos 500 toneladas por hora, o que significa uma região de cultivo de mais ou menos 30 mil hectares. Os caminhões contendo as carretas estão chegando aqui, não sei se vocês estão vendo, e eles são descarregados numa mesa tombadora. 500 toneladas por hora dá mais ou menos uma carreta dessa a cada 5 minutos. Ela é então descarregada aqui. Nesta região estão os picadores e desfibradores que preparam a cana para a extração do caldo, que no caso dessa usina é feita com um difusor, que se vê aqui. Ao final do difusor, o caldo segue para a fabricação de açúcar e a produção de etanol. Voltando ao difusor, o que não é caldo é bagaço, que é encaminhado então para a queima na caldeira. Então aqui tem uma grande esteira que leva o bagaço para a caldeira. Aqui está a caldeira, o sistema de lavagem de gases, a chaminé, e o excesso de bagaço, ou seja, aquilo que não é queimado para acionamento da usina e para exportação, é armazenado em grandes montes, como a gente pode ver aqui, de tal maneira que se pode queimar esse bagaço mesmo fora da safra, fora do período da safra. Bom, esse vídeo aqui ele mostra, né, os dois tipos de caldeira, né? E a usina tem a sua caldeira aquatubular, né? Deixa eu só abrir aqui um material. Visualizar. Tela cheia. Ok. Então a gente tem a caldeira, né? Na caldeira a gente tem o combustível, bagaço, né? Comburente, ar. A fumaça, que são os gases, cinza, que são os sólidos, e a produção de vapor, né? Então, como ele falou, né, tem dois tipos principais de caldeira: fogo tubular, equipamento onde a chama gerada pela queima de combustível circula pelo interior de tubos, aquecendo a água até a sua ebulição. Esse tipo de caldeira de construção mais simples, sendo muito adotado em pequenas indústrias, por apresentar baixa produção de vapor e trabalhar em baixa pressão. E a aquatubular, equipamento onde a água aquecida circula por interior de tubos e a chama e os gases quentes produtos da combustão pelo exterior. É um equipamento que possibilita a produção de vapor em quantidade muito superior à pressão e a pressão bastante elevada, tá? Então, algumas características das caldeiras, né? Produção de vapor, a quantidade de vapor gerado, dependendo do tipo de caldeira,
a superfície de aquecimento em metros quadrados, né, que seria a superfície de troca térmica, que pode estar relacionada com a produção de vapor. Uma caldeira pirotubular produz 16 a 18 kg de vapor por metro quadrado. Uma aquatubular produz de 30 kg por metro quadrado, ou seja, ela tem uma produção maior. A pressão de trabalho, né, que é definida em atmosfera e quilograma, tá? Caldeiras convencionais operam ao redor de 20 atmosferas. Usinas que trabalham com cogeração operam acima de 60 atmosferas. Tipo de vapor: tem o saturado, quando a temperatura é igual à ebulição da água na sua pressão de trabalho. E o superaquecido, quando a temperatura é superior à ebulição da água na sua pressão de trabalho. Dependendo do tipo de caldeira, trabalha com saturado ou superaquecido, tá? Tipo de combustível: pode ser líquido, sólido ou gasoso. No caso das usinas, gasoso. Desculpa, é sólido, né? Bagaço. Poder calorífico e teor de umidade do combustível são parâmetros importantes para o dimensionamento da caldeira. E o rendimento, que seria o poder calorífico do combustível absorvido pelo fluido de trabalho. Nas usinas, então, a gente tem aqui o bagaço, né, que é queimado. E o bagaço ele apresenta aí de 49% a 51% de umidade, né, dependendo do tipo de eficiência de processo. Quanto menor a umidade, é melhor o poder calorífico, mais, vamos dizer assim, a maior transferência de térmica aí. Se você tiver um bagaço com uma mudança de umidade por algum problema de processo, você vai ter uma perda de energia, consequentemente uma queda de pressão, né? E também a gente vai ter aqui a questão da pol. Quanto maior a pol perdida, se bem que a pol não varia muito, né? Por exemplo, 49% e 1 de pol, você tem 1861 kcal por quilo de bagaço. 49% de umidade e pol de 3, você tem 1837, quer dizer, uma diferença muito pequena, que a pol não tem muito impacto com relação ao poder calorífico inferior, né? O que tem mais impacto é a umidade, ó, de 49. Vamos pegar a melhor situação aqui, que é 1, né? Vai de 1860 e 1, e 51, que é pior, e 3, que seria pior, 1740. Quer dizer, ele perde aí sensivelmente, perde praticamente 100 kcal por quilo, né? Que dá quase 5, vamos dizer aí 5% de perda. É uma perda expressiva, considerando que você pode ter uma queda de pressão por aumento de umidade. A queima do bagaço, né, consiste na reação exotérmica de um comburente oxidante, o oxigênio do ar, né, exotérmica que libera calor. O produto da combustão consiste nos óxidos monóxido de carbono, CO, CO2, H2O e SO2, que passam a compor o efluente gasoso, a fumaça. O material mineral que compõe o bagaço passa a constituir o resíduo sólido da combustão, as cinzas, certo? O equipamento onde a queima do combustível ocorre para a geração de vapor é denominado gerador de vapor ou caldeira, tá? Bom, pessoal, era mais uma introduçãozinha mesmo sobre esse assunto de caldeiras, né? Os tipos de caldeira. Depois a gente vai falar um pouco sobre os componentes das caldeiras, né? E alguma coisa sobre o controle delas, tá? Então é isso. Até mais.